Graças, paz, pode sentar um pouco. Aleluia, louvor ungido, grupo de louvor poderoso, carregado de poder. Tudo bom? Graças, paz, meus irmãos. Que bom que vocês estão aqui. Esse mês nós estamos falando sobre família e é muito bom falar. Eu amo tratar desses assuntos. Eu sei como foi a minha vida, a minha criação, e é algo que mexe comigo. É algo que para mim é família, como dizem, e é verdade, é a base de uma sociedade. Se a família está bem, a sociedade está bem, está forte. Se a família não está mal, se a família está em crise, a sociedade vai pelo mesmo caminho. Por isso que o diabo ataca tanto as famílias. Por isso que há tantos ataques, tantas coisas, tentando destruir algo tão precioso. E nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Amém? E sabe, eu estava orando a respeito disso e sondando o meu coração, coisas que eu já vivi quando eu era criança, depois aconselhando amigos, casais, famílias. São coisas que é tão simples, mas que tem entrado forte nas famílias, que é um ambiente onde que não há paz. Um ambiente familiar, um ambiente de uma casa, que ali não tem paz. Sabe que a Bíblia fala sobre construir uma casa sobre a rocha, e muitas vezes a gente pensa que a casa tem a casa física, mas uma casa muito importante, que é a diferença, saber a diferença de uma casa e de um lar. A casa é estrutura. A casa é aquilo que nós, lá, telhado, bloco, construção. Mas um lar é diferente. Um ambiente, uma família que existe harmonia, existe paz, existe amor. É uma família que aconteça o que quiser, elas estão juntas, sem condenação. Sabe, meus irmãos, isso é um lar. E é esse lar, um ambiente de paz, que eu quero falar um pouco esta noite. Amém? Sabe, porque muitas vezes a gente vê pessoas por aí, como eu já vi várias pessoas falando: rapaz, não tem mais jeito. A minha casa, o meu relacionamento. Isso, algo interessante. Pessoas, homens, mulheres, ficam até tarde no trabalho para não voltar para casa, porque eles não se sentem bem no seu ambiente de casa, de lar. Eles preferem estar em um ambiente totalmente fora desse contexto, porque assim, eu amo estar em minha casa. Como é bom ir para casa, como é bom dar o horário, dizer: rapaz, eu vou capar o gato. Capar o gato não, né, Valéria? Desculpe, capar o cachorro. Desculpe, capar o gato, pelo amor de Deus. Não, eu vou para minha casa, porque é lá que eu vou encontrar a minha família, o meu filho, a minha esposa, e eu posso sentar e chegar lá e receber um abraço da minha esposa, do meu filho. Como é bom. Esse ambiente é um ambiente onde que é aquilo que Deus desejou para nós. Ele disse lá cadê meu celular, meu Deus? Eu te deixo a paz. Lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Um ambiente de paz, o nosso coração não fica atemorizado, não fica com medo. Um ambiente de alegria, de amor em um lar, em uma casa, faz toda a diferença.
para o nosso dia a dia. E sabe, e nesse ambiente de tantos conflitos, tantas discussões, tantas situações difíceis, aí nós vamos dizer o seguinte: vou jogar a toalha, não dá para mim, eu vou viver a minha vida. Não, não é isso que Deus quer. Aí você pode dizer assim: sim, e é para mim viver sofrendo em um ambiente de tantos conflitos? Também não. Essa não é a vontade de Deus, nem que a gente abandone o nosso lar. Também Ele não quer que a gente viva em sofrimento. E lá em Salmos 34, 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. O Senhor está perto daquele que tem um coração quebrantado. E no contexto bíblico, essa palavra de quebrantamento, quebrantado, significa uma destruição ou um ambiente de esperança. Significa que um coração humilde diante de Deus, ele não resiste a um coração humilde. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, a Bíblia fala que Ele está perto de nós, para nos cuidar, nos abençoar, nos trazer a paz que a gente precisa, em meio a uma situação, seja ela qual for, mas Ele deseja. A palavra também tem uma ideia de arrependimento sincero. Nós estamos nos quebrantando diante do Senhor, isso nós estamos nos arrependendo, reconhecendo da nossa própria limitação. Dependência de Deus é uma sensibilidade espiritual, quando nós nos quebrantamos diante dEle. Aleluia. E sabe, meus irmãos, quantas vezes nós que aconselhamos casais, que vivemos nesse ambiente de igreja, vemos milagres de casamento sendo restaurados, quando uma mulher e um homem resolvem quebrantar o seu coração e se arrepender e alinhar o coração com a palavra de Deus e começar a praticar, não somente ouvir. É a palavra que sempre nós falamos aqui, a palavra que a gente Poxa, a palavra que aí, poxa, o pastor fala todo domingo aqui. A palavra que funciona é aquela que você pratica. Então, quando nós nos arrependemos, nós quebrantamos o nosso coração. Vai para lá, diabo, não. Então, nós nos arrependemos e lançamos o nosso coração diante de Deus. Nós começamos a viver e praticar a palavra. E aí uma família que aparentemente estava destruída, ela agora se fortalece e ficam unidas. Porque agora, ao invés de um ambiente de conflitos, agora tem um lugar de amor, um ambiente de paz, um ambiente onde que a presença de Deus está presente. Aleluia! Em Apocalipse 21 fala bem assim: eis que faço nova todas as coisas. E ele diz ainda, e disse mais: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus, ele faz todas as coisas novas quando nós nos arrependemos, quando nós quebrantamos o nosso coração e deixamos com que a influência dele entre em nosso lar, entre em nossa casa. Não é mais agora o homem e a mulher, agora é o marido, a esposa, os filhos e a presença genuína do Senhor. Oh, aleluia! Aquela família vai passar por algumas dificuldades, acontece, é natural, mas porque ela está fortalecida. No momento em que um olhar para a cara do outro e dizer o seguinte: olha, não gostei de você hoje, assim, mas como eu te amo. Como é bom estar com você. Eu sei que muitas vezes a gente quer dizer a mesma coisa: já que você não gosta de mim, também não gosto de você.
Mas quando nós temos o Senhor, temos a palavra de Deus e queremos praticar. Aleluia. Eita glória. Sabe que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos pedindo oração. Senhor, muda minha esposa, muda o marido dela, muda os filhos. Senhor, eu preciso que haja um milagre. Sabe que muitas vezes, e na verdade, as orações são bem-vindas, mas é nossa responsabilidade sondar o nosso coração e a gente ter a responsabilidade de mudar. Nós podemos sim pedir a Deus, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração do abençoado, da abençoada, mas eu quero demonstrar, Senhor, o amor do Senhor para a vida dele, para a vida dela, porque é nossa responsabilidade. A Bíblia fala assim, sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Escolhe hoje a quem se vai, a quem nós estamos servindo. Nós escolhemos, nós não somos robôs, onde que Deus está lá, dizendo assim, agora você vai para aqui, depois você vai para cá. Não, Ele nos deu livre-arbítrio, para a gente decidir ter uma vida que a gente quer viver. Tem um ditado seguinte, quando um não quer, dois não brigam, né? Por que a gente não vive isso? Aleluia. Sabe, meus irmãos, quando nós obedecemos aos princípios da palavra, querendo ou não, há mudança. Depende de nós. Não é responsabilidade de Deus. E muitas vezes nós estamos terceirizando as nossas responsabilidades. Sabe que nós somos adultos, nós não somos crianças. E outra, nós não fazemos tudo que a gente quer. Não quero não. Isso aí quem faz é menino, é criança. Criança que faz isso, só quer fazer o que ele acha que é importante para ele. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, casados, filhos já maduros, ou filhos que estão sendo criados nesse caminho, estão sendo orientados pela palavra. Não, nós precisamos fazer aquilo que nós devemos fazer. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 9:10. Aleluia. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Esse versículo está falando, ensina sobre coisas de fazer, não é de qualquer maneira, mas com dedicação. E como é bom falar sobre isso, né? Como é bom poder trazer isso para o contexto de casa. O que é que a gente está fazendo no nosso contexto? Nós estamos fazendo bem. Eu estou sendo um bom marido. Eu estou criando os meus filhos da forma correta. Eu estou vivendo o evangelho do Senhor. Eu estou cumprindo os princípios da palavra. Eu estou criando os meus filhos para serem homens para uma sociedade que está aí querendo corromper a família, os princípios. Eu estou criando homens e mulheres para enfrentar essa sociedade. Como é que está o meu tratamento com a minha esposa ou da esposa com o marido? Aqui esse versículo fala que tudo que vier às nossas mãos, precisamos fazer com dedicação. Precisa haver dedicação para cuidar da família. Precisa haver dedicação para cuidar dos filhos, do marido, da esposa. Precisa ter dedicação. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando cada um faz a sua parte, o lar se fortalece. E sabe, meus irmãos,
Muitas vezes o que acontece é os pais querem ter filhos diferentes, filhos saudáveis emocionalmente, que não precisa estar tomando remédio, filhos que são obedientes. Mas o que é que eles estão ouvindo dentro de casa? Qual é o exemplo que ele está tendo como espelho? Aleluia. Reflexão. Aquela coisinha que é assim daqui para começar a pensar. Querem filhos equilibrados, mas o que eles veem é um ambiente de casa totalmente descontrolados, de gritos, de condenação. Você não presta, você é isso, você é aquilo, você é assim, você não vai dar para nada. Meu Deus. Sabe, meus irmãos, além de nós mesmos estar sendo machucados, os nossos filhos estão carregando essa bagagem, e um dia eles vão sair de casa, eles vão casar, vão construir a própria família deles. E como é que será a família deles? Será se você quer que nós queremos uma cópia nossa? Se for uma cópia boa, a gente quer, né? Será se a esposa, a filha está dizendo lá o seguinte: eu quero casar com um homem como meu pai, que trata a minha mãe, vai me tratar como meu pai trata a minha mãe. Eu quero ter uma esposa igual a minha mãe, que faz vitamina de abacate para mim. E um abacate cheio de açúcar gostoso, com leite. Ainda Mires. E aí? É esse o cuidado que um homem tem que ter com a mulher e a referência para os nossos filhos. Sabe um dos grandes problemas que acontece em nossas casas e a gente não percebe? E uma vez os fariseus perguntaram para Jesus: Jesus, por que Moisés deu ou permitiu a carta de divórcio? E Jesus deu uma resposta interessante. Jesus disse para o seguinte: Moisés permitiu repudiar ou dar carta de divórcio à sua esposa por causa da dureza do seu coração. Eita. Esse é o problema de muitas famílias. Dureza de coração. Não durma não, viu? Se dormir, o celular está aqui, a água, vou benzer, batizar. Dureza de coração. Cada um acha que está certo. Cada um acha que tem razão. Cada um quer vencer a discussão. Aí, ó, ela pediu desculpa para mim, porque eu estava certo. Aí, ó, se não me pedir desculpa, nem vem que não tem. Orgulho. Orgulho. E orgulho destrói famílias, destrói casamentos, destrói um lar que deveria ser fortalecido. Aleluia. Sabe que o orgulho faz você enxergar os erros do outro, mas não te traz, não te faz a reflexão de você enxergar o seu próprio defeito. E a Bíblia também fala sobre isso. Aleluia. Em Provérbios 16, 18 fala assim: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A soberba traz destruição para uma família que deseja estar firmada em Deus. Se ele não vier me pedir desculpa, eu não quero nem saber. Quem ele pensa que é? Não, homem nenhum manda em mim. Porque hoje o feminismo diz isso. Porque diz aquilo. A Bíblia fala diferente.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que reparas na trave do olho do seu irmão e não olha para a sua? Você só olha para o defeito do outro, mas não olha para os seus próprios defeitos. Sabe que muitas vezes, em ambientes de aconselhamentos, sempre chega ou a esposa ou o marido a falar o seguinte: olha, eu preciso falar para você porque o marido é assim, 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 ele está fazendo isso, isso, isso de errado, mas não fala o que ela faz ou ele faz, ou vice-versa. Porque a gente só quer julgar o outro, mas não fazemos a reflexão seguinte: rapaz, será que eu não estou errando mesmo? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu não estou machucando? Será que eu não estou ofendendo? Sabe, quando um casamento está ruim, é porque os dois precisam melhorar em alguma área. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Aleluia. E sabe quem sofre mais com tudo isso? Os filhos. Porque eles percebem o silêncio. Vai dormir em um lugar. O outro vira a cara para o outro. Passa. Diga a sua mãe ou diga a seu pai que a comida está na mesa. É verdade ou não é? Eles percebem o clima pesado dentro de casa, percebem as indiretas, percebem as discussões. Aleluia. E eles acabam crescendo emocionalmente fragilizados, feridos por causa de um ambiente desestruturado. Mas também existe algo poderoso, que é o perdão. É quando o pai ou a mãe consegue, ou o marido ou a esposa, ou o filho. Nós estamos falando de família, e tudo isso se encaixa, cada um com a sua parte. Cada um com a sua parte. Vai pegando. Se você está aqui e não é casado, pegue a sua parte. Filho, me desculpa. Eu errei. Eu me precipitei em falar com você dessa forma. Filho, me perdoe. Minha esposa, amor, me perdoe pelas minhas palavras, por julgar, por às vezes ser ofensivo. Pai, me desculpe porque eu fui desobediente. Eu não segui os teus conselhos. Pai, eu te amo. Rapaz, isso é libertador. Um eu te amo não tem nada que resista. Não tem coração duro que não se quebrante quando alguém diz: eu te amo. Eu te amo. Olha, eu não quis te machucar. Eu te amo. Me perdoe. E sabe que isso não diminui a sua autoridade, quem você é. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. É o orgulho mesmo. Nós estávamos falando sobre isso, sobre orgulho. Aleluia. Mas a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Meu amigo, quando você diz assim, não tem cão do inferno que está lá querendo perturbar um ambiente, e você diz: me perdoe. Um está lá chutando pau, falando, gritando, falando isso, eita, e virado no giraia, e aí o outro, em vez de dizer da mesma coisa, diz: tudo bem, me perdoe, eu falhei, mas eu estava certo. Mas para que, como eu falei, um ambiente aqui, um não quer, dois não briga, para não haver briga, você diz: tudo bem, me perdoe. Meu Deus, um ambiente onde que acaba a discussão. Duvido
Você diz bem assim, eu sei que você está certo, mas você já disse que você está certo. Mas, meu amor, você está certa. Tem um meme que perguntaram para o senhor o seguinte, Senhor, por que você tem 50 anos de casado? Aí ele disse o seguinte, primeiro porque quando ela fala alguma coisa, ela está certa. Depois ela tem razão. Depois ela está certa de novo. Então a gente está 50 anos casado. Pega a revelação. Brincadeira. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas, quantas famílias estão vivendo no mesmo ambiente, mas distante um do outro. Aleluia. Não há mais conversa, diálogo, não há mais iniciativa, o que tem é só conflitos. A Bíblia fala lá em Colossenses 3:3 assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente. Nós precisamos suportar um ao outro. Precisamos suportar e perdoar. É muito fácil. Não sei vocês. No trabalho, o cabra vem, diz coisa com a gente, fala tanta besteira. E a gente, porque um ambiente de trabalho é um ambiente que a gente sabe, se a gente sair dali, a gente vai perder a questão de não ter o nosso salário, alguma coisa desse tipo, e a gente engole seco. Engole porque não quer dizer nada. Mas aí em casa quer dizer tudo aquilo que não disse para a pessoa do trabalho, quer dizer para o seu filho, para a sua esposa ou para seu marido. Aleluia. Famílias fortes é onde alguém decidiu vencer o orgulho para preservar a paz. Meu Deus, eu decido para preservar a paz em minha casa. Nada vai me tirar deste lugar. Eu decido manter a paz na minha casa, porque eu quero voltar para lá. Eu quero ser bem recebido. É tão bom, eu gosto. Meu filho, toda vez que chega em casa, que ele vê a moto ou o carro parado, ele diz, pai, vem cá, ele vem cá e me dá um abraço. Meu amigo, isso é prazeroso demais. Ele para mim está dizendo assim, meu pai chegou. Meu pai voltou para casa. E ele gosta que eu sente no sofá com ele e vá assistir alguma coisa. Eu dê tempo para ele. Para ele é prazeroso. Olha, e eu me sinto bem. Eu me sinto bem com isso realizado. Sabe, muitas vezes é o seguinte, alguém tem que tomar o primeiro passo. Porque assim, tem pessoas que dizem assim, eu só mudo quando ele mudar. Se ele não mudar, eu também não mudo. Então ninguém vai mudar. E nada vai mudar. Tem uma historinha que eu ouvi de terceiros, mas é um pastor muito conhecido, que ele disse o seguinte, que a mulher chegou no gabinete dele pedindo um conselho. Pastor, eu quero que você abençoe a minha separação. Olha, ele disse, mulher, por quê, minha irmã? Não, porque o marido é isso, aquilo, barará, e começou a falar, né? E o pastor só ouvindo, meu Deus, e agora sim, o que é que eu vou dizer? Que essa mulher está querendo que eu abençoe a separação dela. E aí ele teve uma estratégia, guiada pelo Espírito, eu creio. Ele disse, minha irmã, eu vou abençoar a sua separação. Mas você vai fazer o seguinte, você quer, se você separar dele, ele vai ficar feliz? Eu acho que sim, pastor. Então, você antes de deixar, você vai querer deixar ele feliz? Não, então você vai fazer algo para deixar ele feliz durante um mês. E aí ela chegou, o que é que eu vou fazer, pastor? Olha, a mulher chega e ficou assim, vou fazer ele feliz, vai me pagar tudo que ele... Você vai fazer tudo para agradar a ele. Vai fazer a melhor comida para ele, vai cuidar dele bem, não vai brigar, vai tratar ele com amor. Daqui a 30 dias, você volte aqui que eu vou abençoar a sua separação. Passou os 30 dias e ele esperou a mulher. E a mulher não apareceu. Passou um tempo
A igreja dele era grande, ele avistou a mulher. Aí, quando ela viu que era ele, ela desviou o caminho. Um dia não teve como escapar de frente. Ô, irmão, eu estou esperando você. Pastor, o mozão mudou tanto. Rapaz, eu até resolvi dar uma chance para ele. Quem mudou primeiro? Foi ela. Alguém tem que dar o primeiro passo para haver uma mudança. Então alguém precisa dizer o seguinte: olha, eu resolvo acabar com isso. Agora é paz e nada mais. Aleluia, glória a Deus. Precisamos, meus irmãos, tirar as raposinhas da nossa casa. Quais são essas raposinhas? As ofensas. Ofensa é uma raposinha, para não dizer que ela é grande, né? Mágoas, atitudes, pequenas atitudes, mas que machucam. Essas raposinhas, e a Bíblia fala sobre isso, em Cânticos ou Cantares 2,15. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal à vinha. Essas raposinhas é que fazem mal. Misericórdia, está desligado aqui. Se alguém liga, eu estou aqui já. São essas pequenas coisas que vão corroendo um relacionamento. E por isso precisamos tirar essas coisas. Falta de respeito é uma outra raposinha que machuca. A Bíblia fala que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. E aí a gente fala assim, o seguinte: eu não sou uma pessoa de xingar. Eu não xingo meu marido ou minha esposa. Eu não xingo meus filhos. E quando você diz assim, você não presta, você não vai dar em nada. Que eu conheço uma mulher que diz isso para o marido. Ou o marido diz para a mulher. Quem é você na fila do pão? Pode estudar como for, você vai ser sempre burra. Isso são palavras torpes. São palavras que ofendem, que machucam. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que nós precisamos ver o que a gente está se enchendo. Para no momento dos conflitos, o que vai sair é: meu amor, você vai conseguir. Você é sábia. Você é uma pessoa maravilhosa. Porque é aquilo que está cheio do seu coração. Amém? Glória a Deus. Ninguém vai ganhar no grito. Nem humilhando ninguém. Eu não preciso de você. Quem é você? Eu tenho meu dinheiro. Eu tenho meus negócios. Palavras que machucam. Aleluia. Em Efésios 5, 25 fala assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Um marido precisa defender a sua esposa, a sua casa, com a vida, se for possível. Não, aqui não. Aqui ninguém toca. Aqui não, aqui é minha família. Aqui não. Não sei se já viram uns vídeos de uns caras que estão aqui, vai passando na rua com a mulher na maior bossa. Aqueles caras fortão até, tal, aquele negócio todo. Aí chega um cara para roubar. Aí pega a primeira mulher, né? Aí a mulher começa a dar o celular, dá a bolsa, dá o celular. Quando ela olha para o lado, o cara correu e deixou a mulher sozinha. Isso é lá homem? Não, não para casar não, rapaz. Deixou a mulher sozinha. Aí o do lado seguinte, eu não vi, acho assim, moça, procura outro homem para casar, porque isso aqui não sabe não, toma aqui de volta seu celular, seu relógio, sua bolsa, e vá para casa, que Deus lhe abençoe. Não, o homem tem que defender a sua esposa, a sua casa, os seus filhos, o seu lar. Tem que morrer por ele, enfrentar. Aleluia, glória a Deus. Esposas, respeite os seus maridos. Tem versões que dizem assim: reverencie seu marido.
Respeitar é um termo mais moderno de reverenciar, que significa reconhecer valor nele, tratar com consideração e não desrespeitar. É envolver respeito profundo, profunda admiração e até certa atitude de honra ou de deferência. Não é tratar bem, é reconhecer alguém com uma postura mais elevada de consideração. Não, rapaz, eu considero pessoas, mas além dele, eu considero o seu marido. Não, rapaz, aquele cabo ali é o homem da casa. É ele que protege, é aquele que é o provedor, aquele que nos defende. Ele lá é a autoridade máxima. Isso é respeito, é honra. Aleluia. Aleluia. Porque os filhos precisam também aprender algo importante. Os filhos, eles precisam aprender a respeitar os pais. Precisam olhar para os pais com honra. A Bíblia fala assim: honra ao teu pai e à tua mãe. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Mas também diz: pais, não provoqueis ira a vossos filhos. É esse ambiente de respeito, de amor. O louvor pode subir, que nós precisamos construir. É um ambiente onde que há algo que nada pode interferir, que é o amor, que é a paz, é falar a verdade. Falar a verdade em amor. Tem pessoas que é tão sincero que fala coisas que vem na sua boca. E você que faz isso, você pode dizer aquilo que você pensa. Às vezes a pessoa está falando, está falhando. Que nós não estamos falando aqui de um casamento perfeito. Nós não estamos falando aqui de um casamento perfeito. Porque um casamento, a família está em constante crescimento. Mas é nesse ambiente de igreja, esses cultos de um tema como esse, durante um mês, que nós estamos crescendo em cada ponto que talvez não esteja falhando. E eu tenho certeza, eu recebi, tem coisas que Deus falou comigo, para me tratar na minha casa. E você não é diferente. A palavra tem o poder de fazer isso, de tocar em algo, feridas que eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas você sabe onde você precisa mudar, porque eu sei a minha parte. E quando a gente fala de falar com amor, falar a verdade em amor, é porque a gente está respeitando o outro e não quer machucar, não quer que seja algo que venha trazer ruptura, desconforto, e traga para nossa casa um ambiente que não seja de paz. Sinceridade sem respeito vira agressão. Precisamos respeitar. Aleluia. Sabe que a Bíblia fala o seguinte: que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Falar no momento certo, ouvir no momento certo, e a ira, quando vê a ira, eu vou calar. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, o problema não é a falta de conhecimento que acaba um relacionamento. Muitas vezes é por causa da falta de prática, de colocar aquilo que nós estamos aprendendo em prática. Amém? Talvez exista muitas raposinhas dentro da sua casa, mas Deus nos trouxe aqui para que a gente possa ouvir, fazer uma reflexão e começar a tirar cada situação
que está nos atrapalhando. Porque eu posso dizer uma coisa: para tudo que nós possamos fazer e colocar diante de Deus e tivermos coração quebrantado e contrito diante dele, ele dá o jeito. Ele muda coisas de lugar, ele muda rotas, mas ele não quer que nem a minha, nem a sua família, ela vire o seu lar, a sua casa, vire um ambiente de batalha. Ele quer que a nossa casa seja um lugar de paz. Amém? Nós vamos cantar essa música e ela é uma música que para mim fala de fato a questão da família. É isso que vocês vão cantar? Mas, veja, ela toca, porque de repente eles mudaram, né? Eu sei que eles vão cantar, mas de repente eles mudaram. Vai que eles mudaram, não me disseram nada. Mas sabe, essa música é um momento também de reflexão. Ela diz que a minha casa é um tesouro, é um lugar, então, a sua família, debaixo da graça. Amém? Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.